Nós estamos falando sobre o lado místico da oração no judaísmo. Mas algo muito importante para salientar é que no judaísmo nós temos a Torá, e a Torá é a única. A Torá escrita, a Torá oral, nós temos a parte revelada da Torá e a parte oculta da Torá, mas na verdade é uma única Torá. Portanto, quando nós falamos do significado e sentido místico, aqui especificamente da oração, mas em relação a qualquer assunto, nunca a mística se contrapõe àquilo que nós temos na parte revelada da Torá, na parte revelada do judaísmo. Ou seja, na verdade, os ensinamentos cabalísticos, esotéricos, etc., eles jamais se contrapõem à halachá, à lei judaica, ou aquilo que nós temos no Talmud, na parte revelada da Torá. Na verdade, a parte mística da Torá, ela complementa, ela dá um significado mais profundo, ela dá uma visão mais profunda sobre aqueles assuntos que talvez na outra parte da Torá eles sejam vistos apenas na sua forma básica ou mais superficial. Mas na realidade se trata de um aprofundamento, de uma revelação mais profunda e não de algo diferente ou distinto daquilo que nós encontramos no plano básico da Torá. Portanto, aqui em relação à oração, uma vez que nós estamos esclarecendo o lado místico por trás da oração, sua finalidade, seu objetivo, sua essência, a essência da oração, no lado místico a gente tem que sempre buscar a correspondência de como isso corresponde, como isso está associado ao que nós encontramos na parte básica da Torá, na própria legislação, no Talmud, a respeito da oração, e mostrar como são congruentes todos os aspectos, eles combinam. Então, em relação às rezas, é célebre, é conhecido, assim dizem os nossos sábios no Talmud, Tfilot keneged korbanot tiknum, que as orações foram instituídas em substituição às oferendas, aos sacrifícios que eram trazidos no templo. Ou seja, desde a ausência do Beit HaMikdash, nós estamos sem o segundo Beit HaMikdash há quase 2000 anos. Então, na época do templo sagrado, que ele estava estabelecido em Jerusalém, boa parte dos rituais judaicos ocorriam, estavam centralizados no Beit HaMikdash, no próprio templo. Inclusive era proibido trazer oferendas e sacrifícios fora do templo, apenas especificamente em Jerusalém, no lugar escolhido, etc. Então o Beit HaMikdash centralizava muito de tudo aquilo que ocorria no judaísmo, das mitzvot que eram cumpridas não só a nível coletivo, mas até a nível particular, individual. Mesmo pessoas que tinham que trazer uma oferenda de agradecimento ou de expiação, de perdão, vinham até o Beit HaMikdash e lá traziam suas oferendas, assim também a celebração das festas, etc, etc. Na ausência do Beit HaMikdash, a gente pode imaginar o que representou a destruição do Beit HaMikdash, que isso abalou toda a estrutura, não só espiritual do judaísmo, mas até em termos práticos e rituais, de prática do judaísmo, prática da religião. Né? Então, como ficava a partir de então? Daí se fala, a partir de então, começaram a surgir e se propagar as sinagogas, que as sinagogas então se tornaram aquilo que é chamado de Mikdash Me'at, pequenos ou mini-santuários. E em substituição às oferendas, como um substitutivo, já que estávamos privados, não podíamos trazer oferendas que só podem ser trazidas quando temos o Beit HaMikdash de pé, construído no seu devido lugar em Jerusalém. Então os nossos sábios instituíram nos horários que eram trazidas oferendas e sacrifícios, que nesses horários nós fizéssemos rezas e orações, e assim por diante. Então, daí se fala que Tfilot keneged korbanot tiknum, que as rezas foram instituídas no lugar ou em substituição aos sacrifícios, às oferendas. Os comentaristas da Mishnah em Pirkei Avot, quando eles nos dizem Shoshad Varim Olam Omed, que o mundo se apoia sobre três coisas que são Torá, prática de bondade, e Avodá. Avodá seria o serviço, o trabalho. O que se refere a essa avodá? Então, em princípio, se fala que essa avodá se refere a avodata korbanot, ao trabalho das oferendas que eram trazidas no templo. Mas também se diz que a avodá se refere a tefilá.
Avodat Tefillah, o trabalho da oração, o serviço da oração, como nós já vimos, o Leovdo Bechol Levavchem, que servir a Deus com todo o coração, isso se refere à reza. Então, aqui nós vemos que o conceito de trabalho, serviço, entre aspas, em termos espirituais, isso se aplica tanto às oferendas, sacrifícios no Beit HaMikdash, como também o nosso trabalho pessoal, trabalhar consigo mesmo, sobre si próprio, durante a oração. Então, à primeira vista, a gente pode perguntar qual a ligação de uma coisa com outra, qual a relação que existe com oferendas, que significam sacrificar um animal sobre o altar no Beit HaMikdash, com as rezas que envolvem nossos pedidos, nossas necessidades, o que uma coisa tem a ver com a outra, como elas estão associadas e relacionadas. Mas uma vez que nós já explicamos e elaboramos que as rezas não consistem apenas em dirigir os nossos pedidos a Deus. O objetivo das rezas não é apenas expor as nossas necessidades a Deus e pedir que Ele, enfim, preencha os nossos desejos, necessidades. Nós vimos que existe um trabalho a ser feito na reza, um trabalho consigo mesmo, um trabalho de aprimoramento do caráter, um trabalho de lapidar o nosso coração, de fazer aflorar o sentimento de amor a Deus, de romper as barreiras, as cascas que encobrem esse sentimento. Por isso o Zohar chama a hora da oração da hora do combate, a hora de guerrear contra todas essas cascas, todos esses impedimentos, esses obstáculos que obstroem a nossa evolução espiritual, aquilo que a alma animal nossa impede o crescimento espiritual. A alma animal impede o crescimento espiritual. Então, isso está relacionado também com a oferta de animais sobre o altar. No que consistiam essas oferendas? Em sacrificar um animal sobre o altar. Então, literalmente, o que ocorria no Beit HaMikdash, no templo sagrado, que se pegava um animal físico, não é? Podia ser um carneiro, um cordeiro, etc., uma pomba, rolinha, enfim. E isso era ofertado, era sacrificado diante de Deus no altar. Fala que o intuito e o objetivo da tefilá, da oração, na realidade é o mesmo. E daí a associação e o vínculo entre ambos os conceitos, a oração com os sacrifícios. Porque se diz que o objetivo da oração consiste nisso, que o ser humano, ele sacrifique, pegue a sua alma animal, ou mais especificamente o seu Yetzer Hara, a sua inclinação negativa, que todos nós temos, não só esse lado um pouco animal dentro de nós, não é? Mas nós temos também uma inclinação negativa, e que isso seja abatido e sacrificado diante de Deus. Então, nisso consiste a oração, essa é a essência da reza e o seu objetivo espiritual, a pessoa conseguir domesticar sua alma animal, como já falamos, né? Ou neutralizá-la, ou consagrá-la para Deus, ofertá-la para Deus, colocando-a sobre o altar e fazendo prevalecer então a sua alma divina, dando vazão a ela para que ela possa se revelar, possa se expandir e se manifestar sem obstruções, sem obstáculos. Na realidade, há um aspecto ainda mais profundo por trás disso, dessa conotação, dessa associação entre as orações e os sacrifícios que eram trazidos no templo, que as orações vêm substituí-los. Se fala que essa guerra, esse conflito que nós travamos contra a nossa alma animal durante a reza, quando nós procuramos meditar e procuramos, sabe, eu tenho que pensar como me tornar uma pessoa melhor, como me tornar menos egoísta, como me tornar menos possessivo, como ficar menos focado em mim mesmo e dar mais atenção ao próximo, como promover o bem. Assim, o momento da reza é o momento de cada dia de escavar, enfim, de trabalhar sobre si próprio nesse sentido. Portanto, se fala que o objetivo da reza, no fundo, não é apenas de dar vazão à alma divina, tirar os obstáculos e permitir que a alma divina que estava reprimida, que estava sufocada, que ela possa se manifestar e se revelar. Na verdade, conforme explicado na Hassidut, o objetivo da reza também é elevar a própria alma animal. O objetivo da reza
não é apenas permitir que a alma divina se manifeste, mais do que isso é domesticar a alma animal. E treiná-la, habituá-la a fazê-la também agir a favor das coisas boas e positivas. Assim explicaram os nossos sábios, assim se fala sobre o versículo, nós temos falado que a reza visa despertar o amor a Deus, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Ame a Deus com todo o teu coração. Explicam os sábios o que significa com todo o coração. Não só com o lado bom do coração, mas ame a Deus até com o lado mal do coração. Ou seja, converta o Yetzer Hara. A pessoa deve ter como objetivo aquele lado, aquela inclinação negativa que existe no seu coração, que é o Yetzer Hara, a inclinação para o mal, que ele converta e transforme isso e coloque isso a serviço do bem. Ou seja, o objetivo da reza consiste também em não só neutralizar ou domesticar a alma animal. Essa alma animal que existe dentro de nós, que às vezes ela é selvagem, não é? Ela pula em cima de tudo aquilo que ela quer e deseja imediatamente, etc. Então vamos acalmá-la, vamos relaxá-la, vamos dominá-la, vamos domesticá-la. Não é? Então esse seria o primeiro passo da pessoa trabalhar consigo mesmo. E isso significa que ao invés da alma animal, na verdade a alma animal, ela por si só não é ruim, mas ela tem um poder de desejo muito intenso e quando ela quer algo, ela vai atrás disso com tudo. Então, na realidade, o que a gente deve fazer é trabalhar sobre si mesmo nesse sentido de que nós, por natureza, nos sintamos atraídos não só para a satisfação imediata, para aquilo que nos dá um prazer de imediato, mas que a gente sinta atração e prazer em fazer o bem, por aquilo que nós percebemos, independente de me dar um prazer imediato ou não, mas eu sei que isso é a coisa boa e certa a ser feita. Então, que a pessoa busque não só os prazeres físicos, corporais, etc., ou prazeres mundanos, mas sim transformar e educar a alma animal, não é? Que ela te traga o chinelo e o jornal até você, não, que a alma animal também sinta o gosto pelas coisas boas, positivas, pelas coisas até espirituais, e que ela também tenha esse desejo e compartilhe do desejo e até do prazer de se aproximar de Deus, da elevação espiritual. Isso de forma ideal é conseguido apenas pelos tzadikim, que eles conseguem transformar totalmente a sua alma animal, convertendo-a para o lado bom e colocando-a a serviço da Kedushá, da santidade. Mas conforme o Alter Rebbe explica no Tânia, um pouco disso cada um de nós também deve se esforçar em fazer. Ou seja, primeiro reduzir o ímpeto da alma animal para as coisas mundanas, para os prazeres corpóreos, etc. E direcionar isso para as coisas boas e positivas. E educar, cada um de nós deve domesticar a sua própria alma animal para que, enfim, que ela também passe a compreender que, no final das contas, aquilo que é o bem duradouro, aquilo que é o bem verdadeiro, que está ligado à espiritualidade, também é algo que nós devemos almejar e desejar e correr atrás, até mesmo a alma animal. E nisso consiste a guerra, o combate espiritual que se trava na hora da oração, conforme o Zohar, que isso corresponde ao sacrifício do animal no altar, conforme é trazido no Beit HaMikdash. Ou seja, com o sacrifício, o que significava? Que se pegava um animal e se consagrava para o templo, para ser colocado no altar e ser ofertado a Deus. Então ele era abatido. O que significava? Se tirava a vida, a vitalidade desse animal, né, sobre o altar, e assim ele era ofertado a Deus. Depois, até a sua parte da sua carne, gordura, era queimada sobre o altar, etc. Da mesma forma, se diz que o mesmo deve ocorrer também, como analogia com a nossa alma animal, que esse é o propósito da reza, esse é o nosso conflito, a guerra nossa para domesticar a alma animal e no final consagrá-la também a Deus, trazendo ela sobre o altar, ofertar até a nossa alma animal para Deus, tirando a sua vitalidade, ou seja, aquela vitalidade que seria a sua vibração, seu fervor, seu entusiasmo para as coisas físicas e materiais, extrair isso dela e dirigir, ofertar isso a Deus. Então, quando essa é a forma de nós trazermos a nossa alma animal para Deus, e esse é o nosso trabalho espiritual,
durante a reza, durante a oração. E a partir disso, ou seja, tirar todo aquele ímpeto, desejo, paixão, prazer que nós temos apenas nas coisas físicas e materiais, saber direcionar isso também para o campo espiritual, para o campo divino. E daí a associação, por que as rezas são tidas como um substitutivo das oferendas, por que elas vêm no lugar dos sacrifícios que eram trazidos no templo.